Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje, na nossa quarta aula sobre Exu, mais especificamente hoje falando sobre entidades da encruzilhada. Nós podemos definir uma encruzilhada como o encontro de vias, o entrecruzamento de campos vibratórios. As encruzilhadas são símbolo dos nossos caminhos, do encontro de fluxos de energias, do trânsito de energias e muito sobre nossas escolhas. Quantas encruzilhadas passamos em nossas vidas, quantas escolhas e decisões tivemos que tomar. Antes de iniciar um caminho, por quantas encruzilhadas passamos? Vamos por aqui, vamos por ali. E Exu é o guardião das encruzilhadas, o senhor dos caminhos, juntamente com Pombagira. Exu, normalmente, segundo uma boa parte da doutrina umbandista, atua nas encruzilhadas em forma de X ou em forma de cruz. Enquanto isso, as pombagiras são responsáveis pelas encruzilhadas em forma de Y. Muitos ainda relacionam o Y à fecundidade, à fertilidade, à região da criação feminina, que carrega o poder da criação, o poder de criar algo interiormente. Por isso, associado às pombagiras. Notemos que o próprio garfo das senhoras pombagiras tem um formato em forma de U, lembrando um Y. Mas, seguindo em frente, vamos falar sobre a atuação dessas entidades e as características delas. Então, como já falamos, elas trabalham com a energia dos caminhos e das nossas escolhas. Quando estamos perdidos e não sabemos a quem recorrer, nós podemos sim falar com o caboclo, com o preto velho ou com outros guias. Mas a grande especialidade, os grandes guardiões dos caminhos e das encruzilhadas são os Exus e as pombagiras. E eles são muito procurados, porque eles trabalham em campos físicos e materiais. Eles têm por terem uma vibração mais próxima da gente, eles têm uma capacidade de resolver problemas em nossos aspectos físicos e problemas em nossos aspectos materiais e financeiros. Eles têm uma capacidade toda especial de mostrar para todos qual caminho é o mais adequado naquele momento. Eles estimulam a força de vontade dessas pessoas. Eles criam campos vibratórios favoráveis a determinado caminho seja positivo na vida daquela pessoa. Porque antes de termos uns caminhos abertos, nós precisamos ter a definição de qual caminho seguir. Por onde andar, com quem seguir nesse caminho, em quantas encruzilhadas nós passamos. E nesse momento, você que está me escutando, se você estiver passando por um momento de dificuldade, se você estiver passando por um momento de definição de objetivos, talvez seja o momento de conversar com Exu, conversar com sua pombagira, entender que é um momento de decisão, e todo momento de decisão tem pontos positivos e negativos, e essas entidades têm todo um poder de te demonstrar o melhor caminho. Um caminho que você consiga seguir sem talvez se arrepender depois. Eles têm um grande poder sobre o fluxo de energias.
é a especialidade de Exu, trabalhar com diversos tipos de energia, com fluxos, por entrecruzamentos astrais. Além disso, eles trabalham muito com a energia de espíritos vagantes. Todas as encruzilhadas carregam energias e carregam espíritos. Espíritos passam por encruzilhadas a todo momento, tanto materiais aqui na Terra, quanto encruzilhadas no mundo espiritual. Entre cruzamentos de energias, de pontos vibracionais, ali sempre tem espíritos. Muitos espíritos ainda ficam nesses pontos perdidos, procurando alguma saída. Muitos se perdem no desencarne, e aí essas entidades têm uma capacidade de encaminhamento desses espíritos, ou de agregar esses espíritos perdidos a alguma das falanges. Além disso, eles têm uma das suas funções, o recebimento das oferendas. Afinal, Exu é o mensageiro dos orixás. Afinal, Exu é o símbolo da comunicação. Então, ele pode puxar a comunicação com outras entidades. Em Umbanda, sem Exu não se faz nada. Exu é a vida, Exu é a vitalidade, Exu é o fluxo. Exu é a corrente sanguínea que leva a energia vital por todos os nossos órgãos. Quando chamados de reis ou de rainhas das encruzilhadas, isso define que eles têm grande poder, que têm essa especialidade, que têm um título de tratamento, que ali o título de nobreza, que nós utilizamos aqui para pessoas nobres, para condes, para filhos de pessoas poderosas. No mundo espiritual se dá esse título para alguém que alcançou o limiar de uma especialidade. Ele é rei naquilo. Ele é o máximo na hierarquia daquele ponto em matéria de conhecimento. Então nós temos Exu, o rei das 7 encruzilhadas. Ele é rei, ele tem o domínio total, ele tem o conhecimento sobre aquele trabalho e aquela função. 7, porque é o número de entrecruzamentos que ele trabalha. Talvez, por eles trabalharem com infinitos entrecruzamentos energéticos, por diversos espíritos, em diversos locais, esta seja uma das linhas mais versáteis de trabalho dentro da nossa Umbanda. Eles podem receber uma energia sutil, uma energia densa, eles podem trabalhar com diversos tipos de pessoa, eles são comunicadores dos mais versáteis. E eles falam a língua de todos, porque as encruzilhadas estão em todos os locais. Eles são acessíveis. Eles, por trabalharem a força de vontade e o processo decisório, eles são essenciais. E eles são maravilhosos quando você quer começar um projeto. Se você estiver perdido, Exu é uma boa opção para você trabalhar. Em regra, eles são entidades muito alegres. E eles usam o preto, o vermelho, eles dão risadas. Mas muitas vezes eles também são entidades mais sérias. Exu não tem um parâmetro. Exu é sempre muito versátil. Mas as entidades das encruzilhadas têm uma fama de ser um pouquinho mais alegre do que, por exemplo, uma entidade que habita o cemitério. Então eles estão basicamente em todos os campos vibratórios. Em regra, as guias dessas entidades são vermelhas e pretas.
Mas, como toda entidade, ela pode definir alguma coisa específica para cada médium ou para cada atuação. Cada guia vai ser definida pelas características específicas de cada entidade. E aí a gente vai a uma pergunta que muitas pessoas fazem em diversos blogs, YouTube, e toda a doutrina tem-se essa... As pessoas têm dado suas opiniões. Todos podem oferendar na encruzilhada? Existem aqueles que falam que sim. Se você tiver com vontade, o Exu vai aceitar a oferenda de coração. Só ir lá, se você quiser fazer um agrado para o seu Exu, vai lá, oferenda, não tem problema nenhum. Às vezes você não é nem parte de nenhuma religião de Umbanda, não tem vínculo nenhum. Por sua vez, existem aqueles que dizem, não, você só vai fazer uma oferenda, você só vai fazer um pedido, ou um agrado, ou alguma coisa, quando for solicitado para você. Senão você não faz. É uma corrente muito mais tradicional, é uma corrente muito mais... Vamos ser seguros, não vamos banalizar Exu. E existe uma corrente que é intermediária, que eu me afinizo mais, e ela tem 2 pontos. Um, com relação à afinidade vibratória, e 2, o motivo. Na minha visão, e olhando de uma forma bem racional, você tem que ter uma mínima sintonia vibratória com determinada egrégora. Se você vai até a encruzilhada, você tem que ter uma vibração, você tem que ter um mínimo de afinidade, você tem que ter frequentado um pouco algum terreiro, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, você tem que... Não adianta, tô passando por uma necessidade, nunca você viu que Exu tem um poder, você vai lá, pega suas coisas aí, uma garrafa de cachaça, vai lá e faz uma entrega. Não! Porque você não tem vínculo energético algum com essas forças. Quando você chega numa encruzilhada, diferentemente do que a maioria das pessoas leigas pensam, ali não é que toda entidade vai ficar ali um Exu, não é que em cada encruzilhada vai ficar ali um Exu, uma pombagira. Elas têm mais o que fazer da vida lá no campo, no mundo espiritual. Eles não ficam ali sem fazer nada, esperando, olha, vamos ficar aqui esperando aparecer alguma oferenda. Senão a gente fica aqui sem fazer nada. Sabe? Igual ponto de táxi, o cara fica ali esperando a chamada. Não é assim. As pessoas acham que todo campo que elas passarem, acabei de passar ali, tem um Exu ali, tem um Exu na cada esquina. Não é assim. Até mesmo porque as encruzilhadas que a gente vê materialmente, muitas vezes elas são representações e elas não correspondem às encruzilhadas espirituais. Entende? Então, quando a gente fala que 7 esquinas, né, na realidade ela pode corresponder espiritualmente a 1 ou 2 encruzilhadas espiritualmente falando. É totalmente diferente esse conceito. Então, a egrégora ela é um fator de ligação e proteção entre as pessoas e as entidades. Quando eu tenho uma egrégora, eu tenho um vínculo mínimo de proteção. E se eu não tenho vínculo nenhum, quando eu chegar nesse portal, nesse entrecruzamento vibratório, eu vou fazer a saudação, que eu vou olhar num YouTube da vida, se eu for um leigo. Vou fazer um ritual que eu não tenho nenhum domínio. E ali eu vou invocar uma força. Se eu tiver um
um campo vibratório, uma energia magnética que me propicie atrair um Exu, eu vou atrair o Exu. Eu tenho mais firmeza, eu tenho mais segurança. No campo espiritual, as energias afins, elas se puxam, elas se agregam. É diferente das leis da física, né, que os opostos se atraem. É diferente. Então, imagine que você é uma pessoa leiga, foi até determinado ponto vibratório para fazer um despacho lá que você viu na internet. Você pode atrair, é uma roleta russa, você pode atrair um Exu, e isso, beleza, deu certo. Mas ao mesmo tempo, o telefone, ele vai tocar sem rumo. Ele vai tocar e vai cair em algum telefone que você não sabe qual é. E nisso você pode puxar também o quiumba, um egum perdido. Ou você pode não puxar nada e você só perder seu tempo, seu dinheiro e o material ali que tinha. E aí você fique feliz, porque pelo menos você não vai sair acompanhado, levar ninguém para casa. Outro ponto, não é só afinidade vibratória. Em resumo, quem tem afinidade vibratória tem uma conexão mínima e tem uma proteção mínima de que a entidade atraída vai ser uma entidade ligada àquele magnetismo, àquela egrégora. Por sua vez, o motivo também vai influenciar muito, porque o motivo tem estreito relacionamento com o magnetismo, com o intuito. Se seu motivo é egoístico, você vai atrair seres com essa afinidade vibratória. Então, imagina, você não tem vínculo de afinidade nenhuma com a egrégora da Umbanda, você só viu ali que poderia ter um ganho fazendo isso. Então você vai lá. Aí você tem um pedido que é igual, que eu quero ganhar, ser promovido sem fazer esforço. Então você não tem nenhum desses pontos, você não tem motivo decente, você não tem afinidade, muito provavelmente você vai puxar uma energia negativa. De outro lado, se você vai com um intuito altruísta, olha, eu estou com uma parente doente, eu estou desesperado, preciso de um caminho, ajuda. Se você se coloca com humildade ali, muitas vezes aquela energia é tão pura que ela vai atrair algo positivo para você, vai atrair somente um Exu. É uma soma, afinidade, motivo, mas não é assim meio. Não é... Ele vai juntar esses dois, formar uma energia de atração e vai puxar. Na hora que puxar, vem aquilo que te afiniza. Aquela afinidade, aquela força vibracional que tu tem com a força vibracional da entidade. Se elas se relacionarem, vai ser igual um imã e vai puxar. Novamente eu faço aqui um apelo a todos os meus amigos. Cuidado com os youtubers famosinhos. A turma do Tudo Pode. Principalmente vocês que são leigos. Né? Às vezes a pessoa não sabe, Pombagira é amiga, Pombagira não sei o que, pode ir lá na encruzilhada, pode ir não sei aonde, pode acender e fazer não sei o que. Gente, vamos ser mais racional. A grande maioria ali sabe que isso dá view. A grande maioria ali não está se importando com você. Desde que bata ali uma meta de 1 milhão de views, desde que bata uma meta ali de não sei quantos mil views, sabe? É gente que muitas vezes não sabe o que está falando, sabe? Fala muita porcaria. E aí você lê os comentários, as pessoas aplaudindo,
Fala, nossa, você é uma pessoa maravilhosa, nossa. E os conceitos que eles estão passando não tem fundamento nenhum em nenhuma vertente de nenhum local do mundo, porque são tão absurdos, né? Normalmente, tá? Como você sai dessa? Se a pessoa estiver te oferecendo um produto, se ela fala que trabalha com entidades da Umbanda, se ela estiver vendendo uma consulta, essa consulta normalmente pode ser bem cara, já desconfia. Já desconfia e pula fora. Porque essas pessoas não têm conhecimento nenhum. Elas fingem muito bem. Existem alguns youtubers aí que fingem maravilhosamente bem. Não tem entidade nenhuma ali. Quem tem um pouco de conhecimento de terreiro sabe. Existe, por sua vez, pessoas até bem intencionadas, mas que também querem vender alguma coisa. Também pule fora. Pessoas que querem te vender. Olha, eu sempre vou ter esse padrão crítico. Se a pessoa é da Umbanda, a Umbanda é caridade, então não venham querer vender coisas. Você pode falar sobre o que você quiser. Agora, se você quiser vender para sustentar o terreiro, sustentar uma obra de caridade, ajudar com os custos da caridade de algum local, reverter totalmente, 100%, ou até mesmo, vamos dizer que seja para subsistência mínima de alguma pessoa, até do pai de santo que seja, tudo bem. Agora, tem muita gente enriquecendo. Quanto mais bonitinho, lindo, maravilhoso, Umbanda é simples, gente. Então tomem cuidado. Cuidado com esses conselhos aí de gente. Aí o que acontece? A pessoa depois vai querer te vender sabonete a 500 conto para tirar encosto. Vai querer falar quais são as entidades que você trabalha e como cultuar elas, sendo que elas, na minha visão, é impossível fazer isso. Toma cuidado. Eu não estou citando o nome de ninguém. Cabe a cada um perceber, olhar sinais de que está sendo enganado, de que a pessoa não tem um compromisso em ajudar outra, que tem um compromisso com o bolso dela, tá? Mas aí é só porque realmente eu vejo que tem muita gente aí pegando encosto nos lugares, atraindo vibrações negativas para sua casa, principalmente por tratar pombagira como empregada, como um ser que precisa de cachaça e precisa de ser agradada, e não é assim. Agora, aqui uma pergunta que a gente também vê bastante tem diferença oferendar em cruza de cimento na cidade ou em terra, movimentado ou sem movimento? Essa questão é muito complexa. A gente, como encarnado, não tem todos os elementos para trabalhar ela. Quem vai definir, em regra, são as entidades que vão dizer: você vai ter que fazer uma oferenda ali, você vai ter que fazer um trabalho ali, você vai ter que fazer determinada coisa na terra, na mata, no mar, nas praias, rios. Quem vai definir isso é uma entidade. Então, é muito complicado a gente dar uma certeza aqui. Tem momentos, por exemplo, as encruzilhadas de terra, elas são mais tranquilas para se fazer um trabalho. Elas são normalmente mais seguras, porque não passa ninguém, você pode ficar tranquilo lá, sem preconceito, sem pessoas para agredir a religião. Você pode fazer sua oferenda tranquilinho, né? Mas também você vai se enfiar no meio do nada. E outra coisa, essas entidades, essas
encruzilhadas de terra, ela tem um poder de aterramento, lógico, natural, muito mais forte do que uma encruzilhada de cimento. Mas ali, dependendo do trabalho que você precisar, as energias, o fluxo de pessoas é muito menor. O fluxo de energias de uma encruzilhada de terra pode ser menor, dependendo daquilo que você vai fazer. Só uma entidade vai poder te direcionar melhor. Por exemplo, um trabalho para comércio, na grande maioria das vezes, as entidades vão pedir que seja feito em algum local movimentado a sua oferenda, para atrair aquela capacidade, aquela energia de entrada e de saída, aquela energia de prosperidade, de coisas vindo, né? Para movimentar uma energia estagnada, muitas vezes que está num comércio, por exemplo. Entidades, muitas vezes, vão mandar encruzilhada de cimento. Mas cada caso é um caso, você tem que passar por um atendimento espiritual para definir isso, tá? Mesmo assim, eu trouxe aqui um posicionamento de uma entidade, né, de um posicionamento bem tradicional do Mate Silva, que é da Umbanda Esotérica, que fala que a gente toma muito cuidado com essas oferendas encruzilhadas de cidades. A gente sempre tenta trazer aqui o máximo de visões possíveis, né, respeitando todas as correntes. Então eu peço licença para repetir esse trecho do livro do Mate Silva, né, que são as lições de Umbanda e Quimbanda, nas palavras de um preto velho. Essas encruzilhadas de rua, além de serem impróprias para qualquer operação positiva, dado que a maioria das pessoas que as encontram olham para essas coisas com vibrações negativas de toda sorte, assim como desprezo, deboche, medo, aversão, e muitas mesmo as pisam, outras tiram materiais, etc. Com isso, estão naturalmente quebrando o encanto que porventura pudesse existir nelas. Por outro lado, não podem servir para operações necessárias e positivas com Exus, porque essas encruzilhadas de rua são as mais moradia ou habitat dos espíritos classificados ou conhecidos como os rabos de encruza, e de toda sorte de espíritos vadios, almas penadas ou aflitas, de todas as espécies de que vivem indo sempre na lábia desses quiumbas, velhacos e trapalhões, que procuram envolvê-los de todas as maneiras e para todos os fins, de forma que um desses tais despachos ou bós ali postos. Então, o que ele faz aqui? Ele trabalha uma ideia de que essas encruzilhadas sempre vão ser negativas. Elas vão ser redutos de espíritos inferiores, de espíritos perdidos. Muitas das vezes, inclusive, Exus utilizam de espíritos chamados de rabos de encruza, para realizar determinados tipos de trabalho. Esses rabos de encruza são espíritos que ainda não têm nenhum papel como Exus, mas é que eles, olha, estou tendo interesse de entrar aí nesse seu grupo. E ele começa a fazer alguma atividade, é como se fosse um aviãozinho no mundo do tráfico, e fala assim, olha, começa aqui, vamos ver como que você sai. E depois você adentra o nosso grupo. Mas aqui, quando eu falo em Exu, eu falo Exu da Umbanda, eu falo em Exus que fazem o bem, tá? Exus que trabalham na lei de Umbanda, segundo aquela classificação que a gente já postou em aulas anteriores, tá? Então, mas o rabo de encruza, ele pode fazer o bem, pode fazer o mal, pode fazer o que ele quiser, ele não tem vínculo. Mesmo que ele, em alguns momentos, siga orientações de Exus. Ele ainda tem que receber, tem que passar por... Ele tem que virar ainda um Exu pagão para depois continuar a sua evolução. Mas também tem muita alma perdida, muita alma penada, muita pessoa aflita, porque esses campos de entrecruzamento, eles têm um poder
magnetizador muito forte. Então, quando um espírito está perdido, ele acaba sendo atraído para esses pontos. E ali ele pode ser encaminhado, pode ser aliciado por espíritos trevosos, ou ele pode ser agregado a uma falange para começar a trabalhar e aprender. Mas Mata e Silva aqui na Umbanda Esotérica diz que de modo algum nunca faça trabalhos ali, salvo em último caso ser solicitado por uma entidade. Mata e Silva ele tem um posicionamento muito ligado ao espiritismo, ao cristianismo. Então eles não, o cristianismo menos, né, mas mais o espiritismo. Então eles são mais tradicionais, eles não gostam dessa linha muito africanizada. Até as imagens lá foram substituídos em sua maioria por símbolos, né, pontos de entidades, né. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que seriam os eguns. Eguns são, na realidade, os desencarnados, né? São as pessoas falecidas. E eguns podem ser espíritos de luz ou espíritos sem luz. Aí nessa categoria de espíritos sem luz nós temos diversos, uma infinidade. A doutrina kardecista, eu não vou adentrar no mérito da doutrina kardecista, embora eu conheça, porque aqui é um curso para Umbanda, né? Então, mas como é feito para todos, eu acho interessante a gente ressaltar esses pontos. Na doutrina kardecista, existem cerca de 10 classes de espíritos. Existem os espíritos bons, os puros em primeiro lugar, né? E nunca encarnaram, os bons, os imperfeitos e os impuros. Basicamente é isso. Dentro de cada classificação dessas, vão se abrindo novas classificações, por exemplo, em espíritos imperfeitos, enganadores, mentirosos, etc. Tem de tudo. Então, mas para eles é interessante essa visão de que todo espírito, independente de qual seja, vai um dia encontrar a luz e vai se tornar um bom espírito. As atitudes negativas que eles têm podem atrasar o adiantamento desses espíritos, mas não significa que eles não chegarão lá no ponto de evolução, num patamar evolutivo bom com o passar do tempo. É só uma questão de reconhecer, de quebrar barreiras e ir evoluindo. Aqui eu coloquei dos seres sem luz uma abordagem didática porque tem muita coisa. A gente, se você pegar, tem livros que vão ficar falando só sobre esse tema, só sobre espíritos sofredores, classificações de espíritos. Normalmente quem faz esse tipo de abordagem é a doutrina umbandista mais ligada ao espiritismo, tá? Os espíritos sofredores são aqueles que sofreram em vida e continuam sofrendo depois do desencarne, ou que desencarnaram, ainda não se desapegaram à condição da matéria, dos bens que tinham, das pessoas que eles mantinham relacionamentos. Esses são os encostos que a gente conhece. Eu não gosto desse termo porque é um termo que o evangélico usa de forma pejorativa. Mas a maioria desses espíritos eles podem ser
facilmente influenciado por entidades trevosas. Eles podem, porque essas entidades, elas acabam por incentivar pontos negativos, sabe? Elas pisam na ferida da entidade desencarnada. Olha lá, ela já arrumou outro. Olha lá, ela não te amava tanto assim. Olha lá como ela já conseguiu seguir a vida dela. Então, eles estimulam vibrações negativas em espíritos que já estão num estado negativo, né? Um estado de ausência de luz própria. E esses espíritos acabam não conseguindo continuar, não seguir o caminho deles, buscar a luz. Eles acabam ficando presos nessa vibração mental. E por eles terem um padrão vibratório muito baixo e uma capacidade psíquica e mental muito desestruturada, são espíritos que acabam sendo levados por uma vibração mais densa. É muito fácil você chegar para uma pessoa em depressão e deixar essa pessoa em depressão, em um estado depressivo. Ela já está fragilizada. Então você fica ali, olha, você não pode, você não é capaz, é muito mais fácil. Então esses espíritos mais trevosos normalmente adoram fazer esse tipo de coisa. Muitos ainda desencarnaram e nem sabem que desencarnaram. Muitos tiveram uma morte muito impactante, uma morte muito rápida, uma morte cruel, e carregam ainda algumas marcas dessa morte. A maioria, por eles serem espíritos muito frágeis, que eles, quando ocorre o desencarne, o espírito, até ele tomar a consciência, até ele ter total compreensão do mundo espiritual e das regras, total entendimento de como funcionam os corpos astrais, magnéticos, as energias naquele novo campo, demora um pouco. Então, esses espíritos eles não têm uma capacidade psíquica, magnética muito forte. Eles podem ser aprisionados por entidades de luz com muita facilidade, salvo se eles já tiverem sido orientados por espíritos trevosos com grande capacidade psíquica. Então, um egum desencarnado pode ter sido treinado por um espírito ruim, para que continue naquele padrão vibratório negativo e não ceda tão facilmente aos avanços de entidades bondosas. Mas, em via de regra, a maioria desses espíritos desencarnados e sofredores, eles aceitam a doutrinação, se tiver uma doutrinação. Eles aceitam, que às vezes a gente fala doutrinação, aí todo mundo vai pensar só em espiritismo, e não é. Às vezes na Umbanda, um papo de uma entidade, um preto velho conversando com a entidade já aceita numa boa. E não é aquela doutrinação muito piegas, é uma doutrinação, mas um bate-papo mesmo numa boa. Então, eles aceitam, muitas vezes, essas entidades, elas tiveram uma morte muito prematura, uma morte muito impactante mesmo. E elas, às vezes, perderam um membro, uma perna, e ali elas ficam sofrendo por causa daquilo. E quando elas aceitam a cura, a transformação do espírito dela é tão automática, e elas aceitam de pronto. Elas veem aquilo, né? Porque o espírito pode se recompor de uma maneira muito rápida. Basta às vezes um comando, basta uma energização. Então, o encaminhamento desses seres com pouca luz normalmente é bem tranquilo, basta uma oportunidade. Talvez uma ou outra
Você tem que ir várias vezes num centro espírita para conseguir doutrinar, mas não é a regra. A regra, você vai lá, você está com energia pesada, né? Às vezes você está meio triste, né? Um parente próximo faleceu e está perdido. Eles já aceitam, falam, não, eu entendo, eu só estava... Era uma maneira até de pedir ajuda e eles não conseguem se manifestar, nem sonho, e às vezes eles se manifestam em sonho, mas a pessoa acha que é algum delírio, a pessoa acorda assim que vê a pessoa porque assusta. Então, esses seres causam depressão, sugam a energia das pessoas, causam doenças, angústias e tristeza, mas são seres que são facilmente removíveis. Diferentemente de quando a gente trata de um quiumba. O quiumba é um termo que, por exemplo, a gente não vai encontrar em alguns lugares do Rio Grande do Sul, alguns lugares do norte, do nordeste. É um termo bem usado aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, em regra, o quiumba é um egum trevoso. São aqueles espíritos maldosos ou que só gostam de fazer bagunça, aqueles espíritos que devem ser evitados a qualquer instante. E são espíritos que, por exemplo, em trabalhos na Umbanda, no Espiritismo, são aqueles que vêm para causar todo tipo de estardalhaço, gozação, causar confusão. E eles se alimentam de sentimentos negativos, de emoções destrutivas, quase sempre ligados aos passados, às vidas passadas. Então, são espíritos que sempre foram invejosos em vida e quando morrem continuam sendo invejosos. Mas diferentemente de um egum que aceitou a luz ou um egum recém-chegado no plano espiritual, os quiumbas eles já estão ali há um determinado tempo. Já tiveram contato com outras entidades trevosas, já fizeram amizades, já se envolveram com falanges das trevas, né? Então eles têm uma capacidade mental, psíquica, magnética muito mais apurada. É muito mais difícil você tirar um quiumba de uma pessoa, muitas vezes porque eles não querem, ou muitas vezes porque eles se passam por Exus, por pombagiras, e eles são cultuados. Então, eles gostam daquilo, eles são tratados como reis. A pombagira, imagina que você acha que tem uma pombagira, e você toda semana vai e conversa com a pombagira, você dá para ela tudo o que ela quer. Só que ela não é uma pombagira, é um espírito trevoso que mente para você, que faz sua cabeça. Muitas vezes ela te engana. Só que ela é manipuladora, ela sabe agradar. Ela, na realidade, é só um quiumba. O quiumba é como se fosse um grande estelionatário. Ele vai te fazer sentir mais poderoso. Vai falar que vai te ajudar, que vai trazer, que vai fazer. E você fica naquela mística. Na realidade, eles não têm poderes. Ou tem algum tipo de poder, mas não chega a ser o poder que eles colocam. Porque esse poder que eles colocam é um poder divino. Eles dizem... adoram dizer o futuro. Adoram falar o que vai acontecer. Expor fatos da vida pessoal das pessoas. Normalmente esses quiumbas estão em locais de baixa vibração. Eles adoram ficar onde eles se comprazem nos vícios humanos. Então eles estão em bocas de fumo, prostíbulos. O problema do prostíbulo é que aquela energia, se toda a pessoa que está ali naquela condição gostasse daquilo e só encarasse como sendo um estilo de vida, tudo bem. Mas a maioria das pessoas está ali para poder sobreviver. São tratadas uma boa parte das vezes como lixo, como carne desprezada, né?
Então, esses sentimentos, essas energias negativas que ali circundam, são deletérias. São energias que não vão trazer coisas positivas. Muitas pessoas, muitas dessas mulheres que são prostitutas, por não terem opção, são depressivas, têm baixa autoestima. E aí, às vezes, as pessoas acabam associando isso a elas terem algum tipo de pombagira ou não, mas não são. Ali, quem gosta daquilo é quiumba. Quem gosta de todo esse campo de tristeza, de angústia, é quiumba. Eles dão risada. Muitas vezes eles sentem as vibrações sexuais ali, entram em êxtase. Porque, independente de ser uma relação sexual paga, o sexo tem uma energia muito poderosa. O sexo é o que cria uma vida. Então eles se abastecem dessa energia desperdiçada, né, jogada fora com relações sexuais em vão, sem nenhum tipo de amor, de respeito. É uma relação de troca, né? Nada contra aquela pessoa que vai e faz o sexo casual dela, mas ali existe uma relação de troca entre as pessoas, existe um comum acordo ali de um ter uma afinidade com o outro física e querer ter alguma coisa, e até isso pode virar um relacionamento com o passar do tempo, não sei, né? Mas eles também adoram se passar pelos Exus e Pombagiras, que combatem esse tipo de entidade. Eles adoram. Eles muitas vezes se manifestam em terreiros. Muitas vezes eles abrem terreiros para dizer que é o Exu tal e não sei o que. E promovem todo tipo de coisas, de coisas escabrosas em nomes de Exus, quando na verdade só são quiumbas. E carregam todos os amigos, né, as falanges de quiumbas, né? Eles muitas vezes ocupam o papel de obsessores. Alguns falam, né, as correntes da Umbanda, os umbandistas mais severos, de que os quiumbas são os Exus das umbandas independentes, né? Já os praticantes da quimbanda independente não concordam. Eles acham que o quiumba também atrapalha eles. O quiumba é aquele espírito que vai lá atormentar o trabalho deles também, porque, como eu já disse, tem muito quimbandeiro que não faz o mal. Tem muito quimbandeiro que trabalha ali com Exus que não querem aderir à lei de Umbanda. É que as pessoas não vão estudar o que é a quimbanda independente. Alô? A gente falou disso na primeira aula. Ixi, gente, eu não sei se aqui foi. Então vamos lá. Como que a gente pode identificar um quiumba, né? Pelo modo de se portar, eles são levianos, eles são indecorosos, eles xingam, eles são fofoqueiros, eles falam, seu marido tá te traindo. Na verdade, às vezes o marido da pessoa nem tá traindo ela. Eles gostam de colocar dúvida na mente das pessoas. Eles são inconvenientes. Muitas vezes eles aparecem nos terreiros mancando. Os espíritos eles têm deformações e alguns desses quiumbas não conseguem se recompor energeticamente, ainda não têm o domínio energético. Eles são mal educados, eles ameaçam. Quando eles não têm argumento, eles ameaçam. Gostam de bebida alcoólica em excesso, de carne em excesso, de vícios em excesso, de todo tipo de ligação pecaminosa excessiva. Então não é uma bebida, eles bebem 5 garrafas de cachaça. E não é para trabalhar por ninguém, não. Eles adoram porque muitas vezes eles vão embora depois e deixam o médium em coma. E
Os quiumbas também, eles adoram expor, por exemplo, um quiumba, uma pombagira quiumba adora, se fazendo de pombagira, né? Adora entrar no corpo de um homem hétero e fazer todo tipo de insinuação, simulando homossexualidade, no intuito de trazer humilhação para aquele médium. Né? Eles colocam trejeitos de mulher em homens, eles dão em cima de homens, incorporados em homens. E isso às vezes pode trazer um tipo de chacota, um preconceito, pode afetar a cabeça do médium, porque uma pombagira de verdade, quando ela incorpora, ela toma todo um cuidado para não trazer nenhum tipo de constrangimento para o médium dela. Ela incorpora, ela vai dar uma rodada, vai ser um negócio bem natural, com todo o respeito. Mas não vai ter alguns tipos de coisa, não vai mostrar, ficar com o peito desnudo, passar a mão em alguém, né? Eles, nos ambientes em que existem esses quiumbas, tem muita fantasia. Quanto mais luxo das roupas das pombagiras, melhor. Nas cartolas, nas roupas de veludo dos Exus. Quanto mais luxo, quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais coisas tiverem, melhor. Existe um monte de gente enchendo a cara, bebendo. Olha, no YouTube tem cada coisa, meu amigo, que ali eles falam que é umbanda, que é culto do candomblé com o mestiço, e não sei o que, mas é uma coisa que não tem nada a ver com Exu. Você dá pra ver ali que não tem ali um espírito, só tem um espírito de porco, porque não é impossível ali ter uma entidade. Gente bebendo bebidinha gelada, Skol gelada, bebendo Big Apple, bebendo whisky com gelo, né? Drink, já vi pombagira bebendo drink, né? Daquele drink em taça, aquelas taçonas grandes. Gente, não tem nem o que falar, né? É uma falta de respeito, de tudo. Ainda se dizem religiosos. Mas o quiumba, eles adoram desacreditar a fé dos outros. Eles vão dizer que a caridade não serve para nada. Eles vão dizer que orar ou rezar também não vai servir para nada. Eles vão dizer que o que resolve mesmo é macumba. O que resolve mesmo é fazer magia negra. Eu sei, magia não tem cor. Eu coloquei isso aqui específico no slide porque tem um monte de gente chata que vem e fala: mas magia não tem cor, eu sei. Mas magia, dependendo do intuito da pessoa, a gente chama de negra ou branca de uma maneira didática. Existem entregas para tudo. Eu tô com um problema. Ao invés de você movimentar seu comportamento, mudar seu comportamento, vamos fazer um ebó, vamos fazer um sacrifício, vamos deixar a pessoa pelada um dia na cachoeira, o pessoal vai olhar. Tem métodos estranhos para tudo. Então, e agora o último tema é um tema que me preocupa, que é a ecologia e o preconceito. As pessoas vão até uma encruzilhada, que é um ponto de energia. Ali elas deixam todo tipo de material, que deixa o ambiente ali sujo, que atrai o preconceito das pessoas. Nisso eu concordo com o Mate Silva lá do Preto Velho, que a gente viu no slide. Aquilo só vai atrair o preconceito, só vai atrair a desconfiança, só vai fazer com que as pessoas tenham raiva da nossa religião. Vão até, façam seus trabalhos, usem materiais que podem voltar para a natureza, que não vão trazer nenhum tipo de problema. Tomem cuidado com as velas para não tacar fogo em nada.
Se possível, ativem a oferenda, fiquem ali um tempo e depois retirem aquilo. Existem outras opções. Vocês podem ir até um terreiro e deixar a oferenda no terreiro. Tem terreiro que deixa fazer aquilo. Tem locais, hoje em dia, por exemplo, nós temos aqui o Santuário da Umbanda, na região de São Paulo, e tem outros similares em outros cantos. Basta ir até lá, você tem lá, geralmente tem toda uma estrutura para você fazer uma oferenda lá. A Constituição, ela permite o culto religioso. A oferenda faz parte do nosso culto, então nós podemos realizá-los, nós não vamos ser penalizados nem presos por causa disso. Existe muita informação errada. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ter um último ponto aqui. Nós, umbandistas, nos ligamos às energias da natureza. Nós nos ligamos aos sagrados orixás. A natureza é a casa dos orixás. Você vai até a casa de alguém e você faz algum tipo de sujeira? Você não faz. Então por que você vai numa encruzilhada? Por que você vai na mata? Por que você vai na praia e deixa tudo sujo? Né? Então uma reflexão aí. Valeu, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem, é de coração, é de graça e é pra vocês.